Os anos 60 foi uma época incrível para a aviação comercial, cheia de histórias fascinantes. Uma delas envolve a Lockheed, uma empresa famosa por seus aviões militares, que decidiu criar o avião de passageiros mais moderno do mundo. E eles conseguiram. O resultado foi um avião que conquistou a todos com cabines confortáveis, silenciosas e espaçosas. Os pilotos adoravam a potência e a facilidade de controle e design ergonômico. Impressionantemente, há quase 50 anos atrás, a aeronave já era capaz de voar sozinha da decolagem até o pouso, sem que os pilotos precisassem tocar nos controles. No entanto, essa máquina incrível quase levou a empresa que a constituiu à falência. O L-1011 TriStar foi um avião que, ao mesmo tempo, marcou história como um triunfo de engenharia e um fracasso comercial. Quando foi lançado, ele era o avião de passageiros mais avançado tecnologicamente falando, trazendo saldos impressionantes em eficiência, conforto e segurança. Ele introduziu inovações que, em teoria, deveriam tê-lo transformado em um grande sucesso. No entanto, o projeto gerou bilhões de dólares em prejuízo, fazendo com que a Lockheed decidisse nunca mais tentar construir uma aeronave comercial. O TriStar deveria ter consolidado a empresa como líder do mercado, mas, no fim das contas, acabou se tornando um capítulo complicado em sua história. O TriStar tinha um sistema de piloto automático revolucionário para a época, capaz de pousar o avião em certos aeroportos, mesmo com visibilidade zero, algo que outras aeronaves daquele período simplesmente não conseguiam fazer. Elas precisavam desviar para outros locais. Além disso, o nível de redundância dos sistemas do L-1011 garantia uma reputação impecável em termos de segurança. A Lockheed também caprichou no design da cabine, longe de ser apertada e desconfortável. Ela era espaçosa, suave e simplesmente única, superando todos os concorrentes da época. Em todos os detalhes, o TriStar era uma aeronave à frente do seu tempo, um verdadeiro marco da engenharia. Mas então, como um avião tão elogiado e inovador como o L-1011 acabou se tornando um fracasso financeiro? Para entender isso, precisamos voltar ao ano de 1966, quando tudo começou. Tudo começou com uma figura importante chamado Frank Kalk, um dos maiores nomes da American Airlines naquela época. Os Estados Unidos buscavam por um novo tipo de aeronave. Havia um grande entusiasmo em torno do Boeing 747, um avião enorme e eficiente. Prometia ser altamente lucrativo para as companhias aéreas. No entanto, Kalk tinha suas preocupações. Ele não acreditava que o mercado americano conseguiria preencher todos os assentos de um avião tão grande como o Boeing 747. O que ele realmente queria era algo menor, capaz de transportar cerca de 250 passageiros, mas com a eficiência de uma nova geração de aeronaves de fuselagem larga. Foi então que Kalk lançou o desafio para as principais fabricantes da época, Lockheed, Douglas e a Boeing. A Boeing, no entanto, já estava com as mãos cheias. Focado no design de desenvolvimento dos seus modelos 747 e 737, isso deixou a Douglas e a Lockheed como as principais interessadas. Inicialmente, Kalk pensava em um jato com 2 motores, mas as regras da FAA, Agência de Aviação Civil, sobre o tempo máximo de voo com apenas 2 motores propulsores, conhecida como a regra dos 60 minutos. A regra dos 60 minutos da FAA estabelece que aviões civis com 2 motores só podem voar até 60 minutos de distância de um aeroporto, caso precisem pousar em uma emergência. Isso não era muito prático para companhias aéreas que queriam cruzar o oceano. No entanto, com 3 motores, essa limitação poderia ser contornada, mantendo a eficiência superior em comparação com os jatos de 4 motores, que também faziam rotas transoceânicas. Enquanto isso, a Douglas estava em processo de fusão com a McDonnell Aircraft, já tinha um histórico de sucesso na construção de aviões comerciais. Eles buscavam manter os custos de desenvolvimento baixos, então optavam por usar tecnologias e sistemas que já haviam sido testados e aprovados em projetos anteriores. Por outro lado, a Lockheed não tinha experiência em desenvolver jatos comerciais. O seu último avião era um turbohélice Electra, que havia sido um fracasso marcado por acidentes e vendas baixas. A empresa tinha algo a provar e estava determinada a criar uma aeronave que deixasse a McDonnell Douglas para trás, como se fosse notícia velha. Afinal, essa era a mesma empresa que tinha construído o incrível SR-71 Blackbird. A Lockheed estava pronta para mostrar
poderia inovar novamente, mas desta vez no mercado civil. Claro, se a Lockheed conseguiu criar um avião como o SR-71 Blackbird, era de se esperar que eles fossem capazes de desenvolver um jato comercial. O design da Lockheed incluía um motor central, posicionado de forma que recebia ar através de um duto em formato de S. O problema era que, na época, não existia um motor em produção que fosse compacto o suficiente para caber nessa estrutura. A única empresa que tinha um projeto em desenvolvimento que poderia se encaixar era a Rolls-Royce, e o que eles estavam criando parecia muito promissor. Um motor leve e altamente eficiente poderia dar ao L-1011 uma vantagem competitiva, mas havia um detalhe importante: alguém na Rolls-Royce precisava ser muito convincente, porque a empresa estava prestes a fazer promessas que não conseguiria cumprir. Mesmo antes do motor da Rolls-Royce falhar no teste de colisão com pássaros, onde a ventoinha inovadora feita de compósito polimérico se despedaçou, o projeto já enfrentava dificuldades. Era um sinal que as coisas não estavam indo tão bem quanto pareciam. Depois de anos de trabalho, a Rolls-Royce não conseguia entregar o desempenho e os requisitos que haviam prometido ao Lockheed. Para piorar, a situação financeira da empresa estava um caos. Em 1971, a Rolls-Royce foi forçada a declarar falência. Isso impactou diretamente o programa do L-1011. Mas a Lockheed também não estava em uma situação muito melhor. Sua saúde financeira estava fragilizada, lutando contra cancelamentos e problemas com outros projetos de defesa. A falência da Rolls-Royce significava que o L-1011 poderia ficar sem motor, e encontrar uma aeronave alternativa levaria um atraso enorme, algo que a Lockheed não tinha condições de enfrentar. No entanto, a Rolls-Royce era uma empresa icônica para o Reino Unido, e o governo britânico não poderia simplesmente deixá-la desaparecer. O governo decidiu nacionalizar a empresa. Além disso, negociou com os Estados Unidos para garantir empréstimos à Lockheed, assegurando que o L-1011 pudesse ser produzido e assim continuar comprando os motores da Rolls-Royce. Foi uma solução de última hora que salvou o projeto. Com a ajuda do governo britânico, a Rolls-Royce conseguiu resolver seus problemas de engenharia e finalmente entregou um motor incrível. No entanto, a Lockheed ainda carregava um esqueleto no armário. Anos antes, a American Airlines sonhava com um jato silencioso com um motor quase não poluente, tão confortável quanto um Boeing 747, mas capaz de pousar em qualquer aeroporto comercial. Então a McDonnell Douglas apresentou o DC-10 Luxury Liner. Percebe? Mesmo antes de todos os problemas com o motor da Rolls-Royce, a América já tinha escolhido o DC-10 como a sua opção. A McDonnell Douglas tinha uma longa história de experiência em aviação civil, enquanto a Lockheed era uma novata nesse mercado. Embora o L-1011 tenha conquistado algumas vendas iniciais com grandes companhias aéreas, ele sempre ficou atrás do DC-10 em termos de número, e isso continuou mesmo depois que o DC-10 começou a apresentar problemas sérios com portas de carga que se abriam no ar, espalhando peças no meio oeste dos Estados Unidos. O grande problema era que o mercado não era grande o suficiente para sustentar dois modelos de trimotores fuselagem larga, como dois peixes grandes demais para um aquário pequeno. No final dos anos 70 e início dos anos 80, um novo tipo de aeronave surgiu no mercado, o eficiente bimotor de fuselagem larga, algo que Frank Calkins sempre desejou. A Airbus, que estava começando a se consolidar, lançou o A300, conquistando a boa parte das vendas que antes seriam do L-1011 TriStar e do DC-10. A Lockheed acabou vendendo apenas metade dos TriStar que precisaria para cobrir os custos, o que levou ao fim da produção em 1984. O TriStar, claro, não era perfeito, nenhuma máquina é. Alguns criticavam sua complexidade, que tornava a manutenção mais cara e trabalhosa, mas ele era, sem dúvidas, uma das aeronaves mais avançadas do seu tempo. Talvez só perdendo para o Concorde, com um histórico de segurança impressionante, era adorado tanto por pilotos
feitos tanto por passageiros. No entanto, ele não conseguiu superar seu início turbulento e a realidade de um mercado saturado em rápida transformação. O L1011 foi uma maravilha da tecnologia, mas como a própria Lockheed reconheceu, um fracasso financeiro. E essa foi a história do L1011 TriStar, uma aeronave que marcou a aviação com sua tecnologia avançada, mas que também nos ensinou valiosas lições sobre os desafios de unir inovação e negócios. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais histórias como essa, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem também ama aviação e curiosidades históricas. Esse é o primeiro vídeo do canal e tem muito mais conteúdo incrível por vir. Até a próxima e não se esqueça, grandes ideias precisam de planejamento, dedicação e uma boa dose de inspiração. Tchau!